Olá, irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa. E nenhum momento é tão propício quanto este, né? Afinal de contas, hoje é o domingo onde todo mundo comemora a Páscoa, né? Então, hoje a gente vai fazer um estudo em cima disso. Páscoa, a palavra Páscoa em hebraico significa Pessah, e que significa passagem, né? E a gente sabe que a Páscoa se refere à libertação do povo hebreu, do povo de Deus que estava escravizado durante 400 anos no Egito, e papai os libertou do Egito, né? Então essa passagem, que é o que significa a palavra Páscoa, remete a esse grande evento que aconteceu, que foi o êxodo do Egito, né? A libertação do povo hebreu que estava escravizado no Egito já durante 400 anos, para rumo à terra prometida, né? A terra do descanso ao qual o Senhor prometeu, a libertação através do libertador que Deus levantou, Moisés, né? Mas antes de começar esse estudo, eu quero pedir que, caso vocês gostem, claro, se inscrevam lá no meu canal, dê um joinha para nós, tá? E se desejar, deixe lá seu comentário, tá bem? Então, como eu estava falando, a palavra Páscoa em hebraico, eu até fiz umas anotações aqui, significa Pessah, né? Significa passagem, passagem. Libertação do povo hebreu que estava durante 400 anos escravizado no Egito. E isso se deu no mês de Nissan, que hoje corresponde ao mês de abril, né? Então, no 14º dia do mês de Nissan, foi o dia que Deus instituiu para que se iniciasse a Páscoa, né? Para libertar o seu povo da escravidão para a liberdade, tirar das trevas para a luz, né? E isso está bem descrito aqui em Êxodo, no livro de Êxodo, que nós vamos ver agora, Êxodo 12. Começa assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Versículo 3. Dizei a toda a congregação de Israel: Ao dia 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para sua família e um cordeiro para cada casa. E aí, Moisés continua descrevendo tudo, né? Deus fala sobre muitas coisas. E quando chega no versículo 8, ele vai dizer: Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas, tá? E a gente sabe que o pão sem fermento significa o alimento puro, sem ser levedado, sem ser misturado, pão sem fermento. E ervas amargas, ao qual o Pai instituiu para que eles comessem, para se lembrassem das dores, do sofrimento da época da escravidão, da amargura que eles sofreram enquanto estavam presos, escravizados no Egito, né? Não vou ler todo o capítulo porque é muito grande, então eu só peguei alguns pontos importantes, tá? Já em Êxodo 12, ele continua lá no versículo 21, que é no capítulo onde nós estamos, e aí depois que Moisés recebe todas as instruções de Deus com referência à Páscoa, ao que se deve fazer, né? Pegar um cordeiro de cada família e separar para ser comida no 14º dia do mês de Nissan, no crepúsculo da tarde, né? Assar esse cordeiro, tá? Comer ele assado, não cru, não cozido, mas assado, todas as partes dele, e tinha que ser um cordeiro sem defeito, tá? E que assim que eles comessem, como tá aqui no versículo 11, ele diz: assim o comereis. Quando vocês forem comerem o cordeiro da Páscoa, os vossos lombos têm que estar cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Vão comer ele apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então eles tinham que comer o cordeiro já preparados, arrumados para a partida, para a libertação que o Senhor iria dar a eles, né? E aí já no versículo 21 já passa Moisés já chamando o povo e falando sobre isso, comunicando ao povo, né? Chamou, pois, Moisés, a partir do versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse:
Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Então, tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue do cordeiro, que estiver na bacia, e marcai a viga da porta e os seus batentes, os umbrais da porta, né, os batentes. E os seus batentes. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o anjo do Senhor iria passar à meia-noite. Foi a 10ª praga no Egito, a última praga antes da libertação, né, dos hebreus do Egito, a praga dos primogênitos. Então, nessa noite, Deus disse que um anjo do Senhor passaria à meia-noite para ferir toda a terra do Egito e levaria os primogênitos do povo do Egito. Os primeiros animais, os primeiros homens, os primeiros filhos, né, nascidos, né, tanto dos animais quanto dos homens. E eles seriam feridos, seriam mortos. À meia-noite o anjo passaria. E aí papai deu as instruções sobre a Páscoa e pediu que o sangue do cordeiro eles passassem nos umbrais da porta. E nas casas onde tivesse esse sangue, o anjo ele não entraria, ou seja, o povo de Israel seria poupado nas casas que tivesse essa marca, né? Então aqui ele faz, no versículo 22, então tomai um molho de ísopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a viga da porta e os seus batentes. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Isso já é Moisés instruindo o seu povo. Versículo 23. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na viga da porta e em ambos os batentes, e passará sobre aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Versículo 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E foi aqui que me chamou a atenção. E eu vim meditando esses dias todos nesse para sempre, estatuto perpétuo. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia. Quando vossos filhos vos perguntarem que cerimônia é esta, respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Então, essa foi a Páscoa, a primeira Páscoa, tá? E Páscoa, volta a dizer, significa passagem em hebraico. Então, foi a passagem do povo das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Foi o êxodo do povo do Egito, do povo hebreu, que estava escravizado no Egito há 400 anos, e o povo, e o papai os livrou, os libertou, tá? Através das mãos do libertador, Moisés, certo? Isso que significa a Páscoa. Aí chega em Levítico 23, que eu até pontuei aqui para a gente entender. Em Levítico 23, Deus fala sobre várias coisas com Moisés, tá? Algumas leis que ele queria que fossem cumpridas. E ele fala sobre, no Levítico 23, a partir do versículo 3, ele começa a falar de várias leis. Ele fala das festas do Senhor, tá? Então ele fala sobre a Páscoa, ele fala sobre o Pentecoste, sobre o dia da expiação, sobre a festa dos tabernáculos. E sobre a Páscoa ele diz, a partir do versículo 4, estas são as festas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, ao 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento, que são a festa dos pães asmos. A festa do Senhor, dos pães sem fermento. Durante 7 dias comereis pão sem fermento. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Durante 7 dias apresentareis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. E algo continuou bradando no meu coração, é a questão do ser para sempre, estatuto perpétuo, para ser cumprido de geração em geração. E Deus diz para sempre, tá certo? Aí a gente sabe, né, que todo o Antigo Testamento, tudo que está escrito lá está apontando para Jesus, né? Nós sabemos que a verdadeira Páscoa, né, a revelação da verdadeira Páscoa
consiste em Jesus, que foi o Cordeiro Pascual imolado e que nos trouxe libertação, tá? Durante o êxodo no Egito, do povo de Israel que estava sendo retirado de lá, né, da escravidão para a libertação, eles foram perseguidos durante 7 dias por Faraó. Eles comeram a Páscoa apressadamente, já prontos, preparados para a partida. O anjo passou, matou os primogênitos dos egípcios, né? E o povo foi poupado por causa do sangue nos umbrais. Essa foi a 10ª praga. Faraó mandou que eles saíssem, que eles foram na verdade expulsos, né? Devido à última praga. Só que Deus endureceu o coração de Faraó. Então Faraó mudou de ideia e saiu atrás do povo hebreu, perseguindo eles pelo deserto, logo após a partida deles. Não é isso que diz? Então foram 7 dias de perseguição. E no último dia, quando eles estavam encurralados diante do Mar Vermelho, não tinha para onde passar, né? No 7º dia, então Deus fez com que Moisés levantasse as mãos, né? Levantasse a mão ao alto com o cajado, e as águas do Mar Vermelho se abriu em 2. Por meio das águas o povo passou a pés enxuto. Então houve uma grande libertação. Aonde não tinha um caminho, houve um caminho, porque Deus abriu o Mar Vermelho através das mãos de Moisés, né? E depois essa história a gente já sabe. O Mar Vermelho, depois que o povo passou, as águas se fecharam sobre os cavalos, os cavaleiros dos egípcios, e todos foram mortos e seu povo foi liberto, né? Então essa passagem se chama Páscoa. Então tudo isso apontava para Cristo, e a gente sabe que o Cordeiro Pascual que ia ser imolado é Jesus, como está lá em Lucas 22, que é o que a gente vai ver. Vamos lá para Lucas 22, agora a gente já vai lá para o Novo Testamento. Na parte onde Jesus ele tem a última ceia, que está intitulada aqui a última Páscoa, a ceia do Senhor, tá? Então assim, tudo apontava para Cristo, nós sabemos que ele é o Cordeiro Pascual, né? Então vamos ler aqui, Lucas 22, a partir do versículo 7. Chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o Cordeiro Pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele lhes respondeu: Quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um pote de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Então iria ser a última Páscoa que Jesus iria viver, né? Iria comemorar com eles, e por isso a última ceia do Senhor, tá? E disse-lhes, quando ele já estava sentado, quando já tinha chegado a hora de comemorar a Páscoa, de comer a Páscoa, na verdade, ele se assentou à mesa junto com os seus apóstolos, né? E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Versículo 16. Pois vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Afinal de contas, Jesus iria fazer a passagem da morte para a vida. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Tome e reparta entre vocês. Ele pegou o cálice, ele rendeu graças a Deus e disse: Tomai-o para os discípulos e reparti-o entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da virgem até que venha o reino de Deus. Tá? E pegou o pão, versículo 19, deu graças, partiu e deu-lhes dizendo: Isto aqui é o meu corpo, o pão, que por vós é dado, fazeis isto em memória de mim. Memória, não memorial, como cerimônia, como um ritual, mas em lembrança de mim, do que eu fiz por vocês e por toda a humanidade. Semelhantemente, pegou o cálice depois da ceia, novamente ele pegou o cálice e disse:
este é o cálice da nova aliança que vai ser feita no meu sangue, que é derramado por vós. Tá? E aqui a gente conclui. Então veja bem tudo que Jesus fez durante a ceia com eles, né? Jesus ali, ele estava vivendo a última Páscoa. Era a última Páscoa que Jesus ia viver com eles, tá? E celebrando a ceia da Páscoa. Por quê? Porque ele era o Cordeiro Pascual que estava sendo imolado, né? Para retirar o pecado do mundo, né? Para servir de expiação pelos pecados da humanidade. Então, durante a ceia, ele pegou o cálice dele. A primeira coisa que ele fez foi pegar o cálice dele, render graças a Deus, tomar o cálice e repartir entre os discípulos. Cálice significa obra. Então, o que Jesus estava fazendo ali era compartilhando a obra dele com os discípulos, dividindo a obra que ele ia fazer com os discípulos. Que obra? A obra de vir para a terra, tá? De passar todo o processo pelo qual ele passou, né? Ir para a cruz do Calvário para ser imolado como um cordeiro, fazer o sacrifício perfeito, tá? Para que ele viesse a ressuscitar, tá? Então, morte e ressurreição de Cristo, né? A saída das trevas para a luz. A obra que ele iria realizar seria uma obra de redenção pela humanidade. Só que ele estava compartilhando essa obra com os discípulos. Ele estava entregando o corpo dele, tá? Estava entregando o sangue também e estava compartilhando a obra, que é o cálice. Então ele disse, toma aqui, esse é o meu cálice, é a obra que eu vou ter que realizar, tá? E eu estou compartilhando com vocês, para que vocês também façam a mesma obra. Versículo 18, pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Claro, né? Ele só ia beber vinho agora quando ele estivesse no reino de Deus. E pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazeis isto em memória de mim. E aí logo depois ele pega o pão, e a gente sabe que o pão representa Jesus, né? Ele é o pão que desceu quentinho do céu para nos alimentar. Então ele pega aquele pão e da mesma forma ele dá graças a Deus pelo pão. E ele começa a repartir também e entregar aos discípulos. Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazeis isto em memória de mim. Então assim, eu sou o corpo que está sendo dado por vocês, repartiu, deu um pedaço a cada um, se alimentem de mim e façam como eu estou fazendo. Faça isso em memória de mim. Semelhantemente, no versículo 20, ele pegou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice, ele pega o cálice novamente, da nova aliança que é feita no meu sangue, que é derramado por vós, né? Então ele está compartilhando com os discípulos tudo ali, né? Então o sangue que seria derramado era o dele, só que ele estava compartilhando a obra, ele estava repartindo com os discípulos ali. Então ele estava dizendo, da mesma forma que eu estou fazendo, e eu sou o primeiro, eu sou o primogênito dos mortos, vocês também vão fazer. Eu estou compartilhando a mesma obra com vocês. Então vocês também precisam passar pelo processo, vocês precisam também ir para a cruz do Calvário, para morrerem, para poder eu os ressuscitar e vocês terem vida. Vocês também vão fazer essa passagem do reino das trevas para o reino da luz. Eu sou o primeiro, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Da mesma forma que eu estou sendo imolado e entregando o perfeito sacrifício, vocês também precisam se tornarem cordeiros e serem imolados para entregar o perfeito sacrifício. Precisam também ir para a cruz do Calvário, passarem o processo, morrer para ressuscitar, sair das trevas para a luz, sair da escravidão para a liberdade. E a palavra vai dizer que Jesus é aquele que nos resgatou do reino das trevas e nos levou para o reino da luz, né? Para o Filho do seu amor, é assim que Deus diz. Então, a Páscoa, ela significa essa passagem da morte para a vida, morte e ressurreição, né? A passagem da época da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus, tá?
do reino das trevas para o reino da luz. Então, naquele momento, naquela última ceia, né, que Jesus estava vivendo, Jesus estava compartilhando, estava falando para eles, ó, a mesma obra que eu estou fazendo, vocês como igreja vão ter que fazer também, como os meus discípulos vão ter que fazer também. Vocês também vão ter que entregar o corpo de vocês. Vocês também vão ter que ser os cordeiros que vão ser imolados, tá? E como sacrifício vivo pelo perdão dos pecados. Não é só Jesus que teve que fazer um sacrifício por nós, o sacrifício perfeito. A gente aprende durante muito tempo, né, que quando estávamos na religião, que Jesus ele fez o sacrifício e que o sacrifício de Jesus basta para que nós, quando crermos, já somos salvos. Não. Nós aprendemos em vídeos anteriores a estes, no qual eu falei que a salvação ela precisa ser desenvolvida, tá? Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quando nós cremos em Jesus, em tudo que ele fez, o reconhecemos, como diz as Escrituras, né, do jeito que está aqui nas Escrituras, nós entendemos que ele abriu mão da glória dele e ele veio para aqui em forma de homem, né, em forma de carne, como filho do homem. Ele passou todo o processo mostrando tudo que a gente deve passar, tudo que a gente deve fazer para sermos livres, para nos tornarmos filhos de Deus, porque afinal de contas a carne não se converte. Então a carne ela precisa morrer. Eu preciso morrer para nascer de novo, porque aquele que é da carne, que é nascido da carne, ele é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Tá? Então, o meu homem carnal, ele precisa morrer para que eu possa nascer de novo no reino de Deus. Para que eu possa me tornar filho de Deus, que é o novo nascimento. Tá? Então, essa passagem das trevas para a luz, da velha criatura para a nova criatura, tá? O morrer da carne para nascer filho de Deus, o novo nascimento, acontece na cruz do Calvário. Então, quando eu entendo todo o processo que Jesus passou e decido passar por esse processo, porque algo é fato. Papai me disse que toda a humanidade precisa passar pelo processo e se tornar filho de Deus. Então eu entendo que tenho que ir para a cruz. Lembra do vídeo do dízimo? O que é que está escrito lá em João 12? Se o grão de trigo caindo na terra ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Certo? Então eu preciso morrer para este mundo e preciso nascer de novo, tá? Então, essa passagem que é justamente da cruz para o jardim, tá? Que é quando eu me entrego como cordeiro para ser imolado, que foi exatamente o que Jesus fez, né? E na cruz do Calvário ele foi imolado como cordeiro perfeito. Essa passagem das trevas para a luz é o que ele está compartilhando ali com os discípulos. Vocês também vão precisar se entregar como cordeiros para serem imolados, tá? Essa obra que eu fiz, vocês vão precisar fazer para se tornarem filhos de Deus. Ele é o Cristo, a revelação da Páscoa está nele, só que a igreja tem que seguir a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o primogênito dos mortos, o primeiro daqueles que o seguem, a igreja, tá? Então ele estava compartilhando aquela obra, e quando eu entendo isso, e eu compartilho, e eu me entrego como perfeito sacrifício, e eu vou para a cruz do Calvário, e eu morro assim como Jesus fez, e nasço de novo, né? Ele me ressuscita e me torna filho de Deus, eu cumpri a Páscoa na minha vida. Tá? Foi exatamente isso que eu estava meditando, era algo que estava mexendo muito comigo, porque assim, eu li aqui para vocês, é um estatuto perpétuo, é algo para ser cumprido para sempre, de geração em geração, tá? Então, se é para sempre, tá certo? Então, eu fiquei pensando, como que eu vivo a Páscoa? Como que eu cumpro a Páscoa? Tá? Então, quando eu entendo que nessa ceia do Senhor aqui, ele estava compartilhando a obra comigo, e eu também tenho que fazer a mesma obra, para que eu possa fazer a nova aliança no sangue de Jesus, a Páscoa, a festa da Páscoa, se cumpre na minha vida. Claro, aquelas cerimônias que tinham antes, todas elas foram retiradas, os rituais não precisam ser mais feitos. A gente cumpre tudo de maneira espiritual, no nosso espírito. Então, se eu morro e eu ressuscito no reino de Deus, se eu
o meu eu, a minha carne, ela morre e eu ressuscito como filho no reino de Deus, eu fiz a passagem da escravidão para a liberdade, do mundo das trevas para a luz. Então a Páscoa, ela se cumpre na minha vida, tá? E eu entendi, quando eu li Levítico 23, eu entendi, o Senhor quer que nós venhamos a cumprir as 7 festas do Senhor que Ele determinou como estatuto perpétuo, só que de maneira espiritual, não com aqueles rituais. Então, quando eu passo o processo, eu entendo que eu tenho que passar o processo, que eu tenho que ir para a cruz do Calvário, que eu tenho que morrer na cruz do Calvário com Cristo, para que Ele me ressuscite, para que eu nasça de novo no reino de Deus e volte para o jardim, a Páscoa está sendo cumprida, porque eu estou sendo o cordeiro, eu estou me entregando para ser o cordeiro que vai ser imolado. O sacrifício perfeito eu estou fazendo. E isso é tão claro que Ele me levou lá em João 21. Olha o que está escrito em João 21. João 21, a partir do versículo 9. Olha o que está escrito. Bom, em João 21, deixa eu dar um contexto. Jesus, ele aparece para alguns discípulos, já depois de tudo cumprido, depois dele ter ressuscitado, ele aparece para alguns discípulos na praia, tá? E aí, ele aparece para os discípulos que já tinham passado a noite toda atrás de peixe e não tinha encontrado. Então, Jesus aparece na praia para eles, né? E pergunta se eles têm alguma coisa de comer. E eles dizem que não. Então, Jesus manda eles voltarem para a praia e jogar a rede novamente. E quando eles voltam cheios de peixes. E aí eles têm a revelação de que aquele que está falando com eles na beira da praia é Jesus. E aí eu vou pegar a partir do versículo 9. Quando eles saltaram em terra, depois de terem vindo da pescaria, né? Quando eles saltaram em terra, eles viram brasas acesas e tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Versículo 12. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois eles sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Então houve uma ceia, só que ali já depois da ressurreição de Cristo, tá? Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E por que não mais pão e vinho? Porque ele já tinha sido sacrificado. O sangue já havia sido derramado. Ali ele já estava ressuscitado, tá? Então foi pão e peixe. Aí, versículo 15, Jesus interroga Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me? Você me ama mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Presta atenção. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta então as minhas ovelhas. E Jesus continuou: em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e um outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhe disse: segue-me. Com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus? Quando ele entendesse que ele precisava ser entregue como um cordeiro para ser imolado como perfeito sacrifício para poder ter vida. Veja aqui que Jesus diz em primeiro, no versículo 15, Simão, filho de João, ama-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe:
Jesus disse para ele: apacenta os meus cordeiros. Então, no rebanho de Cristo, que somos as ovelhas, tem os cordeiros. Tem aqueles que entendem de verdade a revelação de Cristo, que entendem de verdade o que Jesus veio fazer aqui na terra, que reúne todos os ensinamentos de Jesus e entende o que Jesus veio fazer aqui na terra, crê nele e se coloca, se oferece como um cordeiro sem defeito para ser imolado como perfeito sacrifício, que entende que o único cordeiro pascual não foi Jesus. Ele foi o verdadeiro, no qual teve a revelação. Mas quando eu reúno todos os ensinamentos de Jesus e entendo que ele é o meu modelo, que eu preciso segui-lo como igreja, e da mesma forma que ele morreu e entregou a vida dele, tá? Para a remissão dos pecados, eu também preciso fazer expiação pelos meus pecados. Eu preciso me entregar, eu preciso ir para a cruz e morrer assim como Jesus para ter vida, para fazer essa passagem do reino das trevas para o reino da luz, para sair da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus. E eu preciso morrer, eu preciso ir para a cruz do Calvário com Cristo. Então, eu sendo ovelha de Jesus, quando eu entendo tudo isso que Jesus fez e me ofereço como cordeiro de Deus para ser imolado como perfeito sacrifício, então eu cumpro a Páscoa na minha vida como estatuto perpétuo. De maneira espiritual, eu cumpri. Entende? Então, Pedro ali foi o primeiro que estava sendo chamado para isso. Por quê? Porque se vocês observarem lá em Mateus 16, no versículo 12 em diante, quando Jesus está conversando com Pedro, com todos os discípulos, na verdade. E é aquela passagem onde ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E Pedro tem uma revelação de Deus a respeito de Jesus, do Filho de Deus. E aí Pedro diz: tu és o Filho de Deus. E Jesus diz para ele: pois tu és Pedro, pedra pequena, né? E sobre ti edificarei a minha igreja. Então Jesus foi o primeiro, foi o primeiro que Jesus chamou para começar a igreja de Deus aqui na terra. A pedra pequena na qual Jesus começou a edificação da sua igreja foi Pedro. Então foi o primeiro que Jesus veio chamar. Chamar para quê? Para morrer, para ser sacrificado como um cordeiro, para que a igreja pudesse ser edificada. E todos que entendem isso e se sacrificam como cordeiro, passam das trevas para a luz. Os filhos de Deus precisam morrer na cruz para nascer de novo. Precisam. Então, os cordeiros aqui de Deus representam os filhos de Deus, que entendem que precisa ser como Jesus e fazer a mesma coisa que Jesus fez para poder passar das trevas para a luz. E olha o que ele diz para Pedro. Depois que ele pergunta: amas-me? 3 vezes, né? Ele diz: apacenta os meus cordeiros, ou seja, reúne aqueles que entenderam que querem ser imolados como cordeiro, querem fazer o perfeito sacrifício, querem ir para a cruz e tornar filhos de Deus, tá? Apacenta também as minhas ovelhas, aqueles que não entenderam ainda, tá? Apacenta todos do meu rebanho, tá certo? Mas antes de fazer isso, você precisa morrer. Como é que eu posso conduzir pessoas se eu não morri ainda para este mundo? Como é que eu posso apacentar o rebanho de Deus, sendo que eu mesmo não me ofereci como cordeiro para ser imolado, para que outros possam ter vida? Tá? Então aqui Jesus fala para Pedro, no versículo 18, em verdade te digo que quando eras mais moço, você se vestia a ti mesmo e andavas por onde querias, ou seja, quando você era jovem, você fazia o que você queria, você era pai de si mesmo, tá? Mas quando você for velho, ou seja, quando você chegar à estatura de maduro, você vai estender as suas mãos e outro te vestirá e te levará para onde você quer, para onde você não quer. Então, naquele momento que Jesus estava revelando para ele a grandiosidade de tudo que ele fez, tá? Jesus estava dizendo: Pedro, reúne tudo que você aprendeu comigo durante todo o tempo que você andou comigo aqui na terra, né? Que eu te ensinei todas as coisas em relacionamento. Reúne tudo aquilo, entende? Eu vim te buscar para isso, eu sou o caminho.
tá? Eu vim te buscar para isso, para você morrer. Reúne tudo que eu ensinei a vocês, entende tudo que foi feito e entende que você vai precisar morrer para poder ter vida. Tá? Você precisa ser imolado como Cordeiro de Deus, assim como eu fui. Você precisa morrer neste mundo para nascer de novo no reino de Deus, para que você possa conduzir a minha igreja. Tá? Naquele momento, Pedro não queria, até porque ele não estava entendendo, mas Jesus veio buscar ele. Por isso Jesus disse, hoje você não está entendendo, tá? Mas você vai entender. Por isso que hoje você está sendo conduzido para um lugar onde você não quer, mas quando você entender, você vai querer. Tá? Então Jesus veio buscar ele e no versículo 19 ele diz, Jesus disse isso significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então Jesus disse, segue-me. Engraçado que no versículo 20, Pedro diz assim, voltando-se, ele viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se reclinara sobre o seu peito e dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo-o Pedro, ele perguntou a Jesus, Senhor, e deste o que será? Respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, Pedro, o que te importa? Segue-me tu. Então no versículo 23 diz, então divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não ia morrer. Só disse para ele, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Isso significa que todos terão que morrer, todos terão que viver as 7 festas do Senhor de maneira espiritual. Então, quando eu entendo o que Jesus fez, entendo tudo que ele fez e me entrego como cordeiro para ser imolado, eu estou cumprindo a Páscoa do Senhor na minha vida. Amém? Que vocês possam refletir sobre isso hoje, nesse domingo de Páscoa. Um abraço e até a próxima.